Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, vai deixar a sua opinião, porque você já sabe, mas eu vou repetir, eu leio todos os comentários, são muito importantes, justamente para que eu possa evoluir concomitantemente à evolução de vocês também. Portanto, eu levo bastante em consideração o que vocês escrevem, mesmo quando as críticas são muito ácidas. Deixa teu comentário aí que eu vou te sinalizar que o li. Eu queria dizer a você também para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, é muito importante, assim o YouTube vai nos recomendar e mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar dos nossos importantes debates e esse aí não é diferente. Mas antes de entrar no tema, eu te diria o seguinte, hoje às 18h30 tem uma live aqui no canal. Sim, sexta-feira, 18h30, quando nós vamos debater os pormenores da partida que o Flamengo fará contra o Vasco no domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. Você pode até entender, teoricamente, que não tem importância, mas na prática tem muito relevo o jogo de domingo, porque nós já perdemos 3 títulos esse ano. Se você quiser contar a Taça Guanabara como tal, você entende que seriam 4 títulos, mas como eu acho que está dentro do cômputo do Campeonato Carioca, ainda são 3, e é obrigação ganhar o Vasco no domingo, principalmente depois daquela alegria que nós tivemos na noite de ontem, quando o Vasco perdeu para o ABC, foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Foi realmente sensacional, uma alegria profunda. Eu diria até a você, companheiro, que tem muito tempo que o Vasco não nos dava uma alegria como essa, porque o Vasco, vocês sabem, andou ali pela segunda divisão há algum tempo e não tínhamos dessa maneira, então, como achar engraçado o que acontece no cotidiano do Vasco da Gama. Então foi importantíssimo aquilo para que nós ficássemos contentes e também, meus amigos, para que nós entendêssemos mais do que nunca que nós temos a obrigação de vencer o jogo no domingo. E aí tinha um risco do Vitor Pereira ser suspenso, de não estar dentro de campo, e é justamente sobre isso que eu quero falar para vocês, e é impossível não comparar. É muito curioso quando o companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que não prestou atenção na personalidade do Vitor Pereira exercida no ano corrente de 2022, quando ele, histriônico, ali no banco de reservas, da linha lateral, admoestava os seus jogadores, quando ele, inclusive, dava declarações explicando o motivo pelo qual alguns jogadores não estavam entrando dentro de campo, como era o caso do Roger Guedes, ou seja, me parecia muito destemido, me parecia ter uma personalidade muito forte. Essa foi uma das preocupações que nós tivemos, inclusive, quando ele veio para cá, sobre como ele iria interagir com os jogadores. Vocês estão lembrando desses debates que eu promovi aqui no canal e certamente outras mídias também disseram. Portanto, você aí pode até achar curiosa essa notícia. STJD anula julgamento de Vitor Pereira e analisa pedido do Flamengo por acordo. Por que você vai achar curiosa? Porque você vê um anjo ali do lado de fora do campo. Quando você o vê, inclusive, vou te lembrar aí, na última partida contra o Vasco, na segunda-feira, ele só apareceu para o público no segundo tempo aos 19 minutos, ficou sentado no banco, fazendo anotações, com o Flamengo, claro, sendo pressionado pelo Vasco e tendo tomado também o gol de empate. Isso causa espécie. Quando você lê isso, você acha até que puseram o nome de uma outra pessoa, porque ele realmente é muito fleumático, muito calmo, parece que não está comprometido. Ao contrário, os auxiliares dele, esses sim, parecem comandar a equipe, esses sim parecem se indignar, esses sim parecem que estão dentro do campo. Então você acha absurdo uma coisa dessas, mas é verdade. No ano passado e anos anteriores, ele era assim. Alguma coisa aconteceu para que ele mudasse. E nós não sabíamos o que é. Talvez até uma decisão de inaugurar o ano de 2023 com outro comportamento. Mas é impossível, meu amigo,
que um homem de 54 anos mude o seu temperamento, mude a sua essência. Isso é impossível, mesmo que estrategicamente não dá para ser assim. E ele está completamente diferente. Ele está apático, ele está insípido ali dentro do campo. Ele não se manifesta, ele não orienta os jogadores. E aí ontem, meus amigos, enquanto eu estava fazendo a live, eu recebi, eu diria, uma triste pelo Mister, nós gostamos dele, mas ao mesmo tempo uma alvissareira notícia de que o Fenerbahçe havia sido eliminado pela Europa League. E logo depois começaram no chat a irromper os comentários de que o Mister, eu vou aqui botar entre aspas, porque foram comentários realizados no site, que o Mister havia surtado na entrevista. E depois eu tive a curiosidade, aliás, durante a própria live, tomando cuidado aqui para que o YouTube não me punisse por direitos autorais, me mandaram o vídeo, eu vi o Jorge Jesus ali num rompante de raiva, num rompante de emoção, como sempre foi característica dele. E no meu entendimento isso é fundamental, porque mostra claramente que ele está comprometido. Quando ele foi lá, reclamou do campeonato turco, e quando era impossível também deixar de me lembrar como ele admoestava os jogadores, como ele provocava os jogadores adversários, como ele estava dentro do campo. Você vai se recordar, inclusive, quando o Flamengo estava ganhando de 5-0 do Grêmio, o Gerson tocava a bola de maneira lateral, indo e voltando com o Pablo Mari, e o Mister teve um acesso de ira, porque com 5-0 ele não gostava daquilo. Então, são técnicos que, teoricamente, eram quase iguais, nunca ninguém é igual ao outro, mas quase iguais nas suas características. E o Vitor Pereira veio para cá, meus amigos, e se transformou num cordeiro. O companheiro se transformou num anjo. E para mim, eu quero que você deixe a tua opinião aí, para mim, Fernando Gil, eu acho isso muito ruim. Eu acho que o treinador tem que estar ali, o treinador tem que estar vibrando, o treinador tem que estar ali entrando de carrinho nas jogadas, o treinador tem que jogar junto com a sua equipe, que era uma das coisas que nós esperávamos do Vitor Pereira, e realmente não está acontecendo, ele está muito plácido. E aí eu quero perguntar a você, o que será que aconteceu para o Vitor Pereira agir dessa maneira? E aí você, incauto, que não conhecia o Vitor Pereira, que o ano passado não prestou atenção nos jogos do Corinthians, você aí que no ano passado desconhecia a personalidade do Vitor Pereira, leu uma coisa dessa, vai dizer, meu Deus, como é que pode? Pô, um cordeiro, um anjo, um homem santificado ali na lateral do campo, quando ele está, ter que ser absolvido, ou melhor, passar por um julgamento no STJD, com o Flamengo, inclusive, através do seu departamento jurídico, traçando estratégias para não puni-lo. Você fica surpreso com isso. Então tem aqui uma reportagem do Coluna do Flamengo que diz assim, ó, aquele preâmbulo, o Flamengo se aproxima de mais um momento decisivo em 23, o clássico valendo vaga na final do Carioca. Isso é muito decisivo realmente, eu concordo. E aí é o seguinte, olha aqui, ó, Vitor Pereira, que aguardava o veredito de um julgamento, teve audiência anulada e não receberá punições ou suspensão por enquanto. Com isso, o técnico segue no comando rubro-negro para as próximas partidas. A escolha do Superior Tribunal de Justiça, o STJD, anular o julgamento se deve ao pedido de transição disciplinar feito pelo Flamengo, ou seja, o Flamengo querendo trocar uma punição de jogos por multa. É o que o Flamengo tenta fazer, ou seja, assumindo inclusive a responsabilidade daquilo que aconteceu lá no Corinthians. Mas, por óbvio, o Corinthians não vai querer pagar essa multa. Quem vai pagar essa multa é o Flamengo e não o Vitor Pereira, deveria ser ele. Mas é o Flamengo que vai pagar essa multa para ter o companheiro ali do lado do campo. Aí eu quero te falar o seguinte, o que adianta ter o cara ali ao lado do campo se o cara não se manifesta também? O que adianta tê-lo ali se ele não usa o espaço dele e fica sentado lá no banco? Aí você vai dizer assim, pô, Gilmar, você é sempre contra o cara. Não, mas contesta aí o que eu tô te dizendo. Contesta aí, diga para mim
que o técnico não tem que ficar ali na lateral do campo orientando o seu time. Contesta para mim isso, eu quero que você faça. Você aí que acha que eu estou sempre criticando o Vitor Pereira. Diga para mim assim, Gil, olha, foi muito melhor ele ter ficado sentado no banco do que ali na lateral. Me diga. Não, Gil, olha, a postura de um técnico tem que ser essa mesmo. Eu acho até que devia acabar com aquela limitação, com aquelas linhas ali que delimitam o trafegar do técnico pelo campo. Me diga aí, porque eu, sinceramente, acho exatamente ao contrário. Eu acho que o técnico tem que estar ali, como eu já falei para vocês, orientando o time. Então, o Flamengo ainda vai pagar a multa para o companheiro ficar sentado no banco? Não, isso é uma coisa que tem que ser cobrada dele, inclusive perguntada também nas entrevistas. Devia ter perguntado a algum repórter ali se ele havia desistido de orientar o time ali ao lado do campo, porque ele só apareceu aos 19 minutos. E não sou eu que fiz isso. Não, foi ele que fez. Então tá aqui, ó. Escolha do Superior Tribunal de Justiça em anular o julgamento se deve ao pedido de transição disciplinar. Rubro-Negro solicita que as partes cheguem em um acordo quanto à punição de Vitor Pereira. A petição do mais querido foi para que o Português receba apenas uma multa e não cumpra suspensão por longo período. A súplica foi aceita pela vara. É até um termo que eu diria a você mais curioso de dizer assim, ainda mais porque você sabe, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que as nossas lives, elas têm sempre ali uma ambiência de humor também, mas eu estou lendo aqui. A súplica foi aceita pela vara, que passou a analisar a requisição do Fla. Eu teria escrito de outra maneira, mas está aqui. A súplica foi aceita pela vara, que passou a analisar a requisição do Fla. Então, aqui, ó, Vitor Pereira foi réu. Olha isso, você aí que não conhecia o Vitor Pereira, você que o entende como anjo e não tem outro jeito de entender, porque é assim que ele fica aparecendo lá dentro do campo, você vai se surpreender, mas é isso aí mesmo. Vitor Pereira foi réu por acusação de atos de indisciplina na temporada 22. Português foi convocado em juízo para dar explicações sobre a denúncia do STJD em função de um cartão vermelho que o Português recebeu na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 22, quando comandava o Corinthians. E esse jogo aí, inclusive, não valia nada, porque o Vitor Pereira não ia ganhar o campeonato e o Vitor Pereira já havia se classificado para Libertadores na fase de grupos, justamente contra o Flamengo aqui no Maracanã, quando o Flamengo já estava perdendo tudo porque havia conquistado os torneios, os 2 Copa do Brasil e Libertadores anteriores. Então o Flamengo estava ali descansando dentro de campo, eles vieram aqui ganhar do Flamengo e se classificaram. Para você entender isso. Gil, por que isso é importante? É para você entender, até num jogo que não valia nada, o companheiro, meu amigo, aos 37 minutos do primeiro tempo, num jogo contra o Curitiba, ele foi lá e se irritou com o juiz, levou cartão vermelho. Aí tá aqui, olha isso. Na súmula do duelo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique escreveu que o Português ironizou as decisões do juiz e proferiu ofensas com gesto ao corpo de arbitragem da partida. O treinador foi enquadrado em 4 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Uma das sentenças pode gerar uma pena mínima de 4 jogos fora do gramado, para você ter uma ideia de como era o Vitor Pereira antes de chegar no Flamengo. Agora realmente ele é um cordeiro. Você pode dizer assim, pô, Gilvan, talvez ele tenha tomado esse cartão aí porque não esperava o convite do Flamengo, já estava querendo voltar lá para Portugal, alegando que ia tomar conta da sogra, então ele foi, e aí eu vou usar aqui um termo mais coloquial, chutou o balde, o pau da barraca e dana-se, já tinha classificado a equipe, aí ele foi, tomou uma decisão assim, aqui no Flamengo ainda não fez isso, porque está se controlando, porque por aqui vai, ou trabalharia até o final do ano. Bom, é até uma possibilidade, mas eu acho que não. Eu acho que alguma coisa aconteceu de fato, concorrendo, meus amigos, para que o Vitor Pereira mudasse de comportamento. E eu acho isso muito ruim, viu? Eu quero dizer a você que prefiro até técnicos que ganhem punições e fiquem fora um ou outro jogo do Flamengo lá dentro do campo, que assistam lá de dentro da arquibancada. Eu até me lembro disso aí,
porque o Vitor Pereira estava suspenso mesmo nesse jogo contra o Corinthians. Agora estou me lembrando, ele estava na cabine. Realmente ele estava na cabine. Não sei se você vai se recordar, eu fiz um vlog ali com a câmera filmando o Vitor Pereira, ele olhando para minha cara muito irritado. Foi justamente naquela fase ali de quem manda na casa dele, se era ele ou se era a mulher, aquela pergunta engraçada lá daquele repórter. Pô, então ele mudou completamente. Isso aí, meus amigos, para mim é muito ruim. Eu prefiro um técnico que de fato participe mais da partida, que jogue junto com a equipe. Então é o seguinte, 18h30 agora tem uma live e mais uma coisa aqui eu quero te falar. Deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário aí, porque ele é muito importante. Flamengo e Vasco no domingo, e vamos aguardar se a escalação vai vazar outra vez ou não, ou se as providências foram tomadas para que não vazasse. Saudações rubro-negras, meus amigos, até mais tarde, 18h30 aqui no canal. Live. Deixa seu like aí, se inscreva, participe. Saudações rubro-negras.